Parashat Hukat, como a gente sabe, fala sobre uma mitzvah que mesmo Shlomo HaMelech, o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele não conseguiu entender essa mitzvah. O motivo em hebraico se fala tam. Tam também é gosto. Então a gente vai dar um gostinho para tentar entender um pouco sobre essa mitzvah tão complexa, tão profunda. O ponto mais difícil de entender na mitzvah da Pará Adumá é que a Pará Adumá servia para purificar quem tinha ficado em contato com o morto e estava impuro. Então eles queimavam a vaca vermelha, faziam as cinzas, misturavam com água, tinha toda uma cerimônia, e aquele que jogava água, que espirrava água no tamé, no impuro, ele que ficava impuro. Então é uma coisa incrível. A mesma água que purifica um, ela impurificava o outro. Como se explica isso? Tem uma explicação que eu sempre gostei muito dela, que vem ensinar que tudo é relativo. Na nossa vida tudo é relativo, depende do ponto de vista. A minha mão direita está do lado esquerdo daquele que está na minha frente. Às vezes o que para um é bom, para o outro não é. Eu lembro, aconteceu comigo, uma vez um conhecido meu, ele me contou que ele agora estava comendo mais kasher. Ele já não misturava carne com leite. E ele me explicou, olha, eu vou no restaurante, vamos supor, eu vou no McDonald's, eu peço Big Mac sem queijo, eu não como Big Mac com queijo. Alguém que, vamos dizer, come 100% kasher, já é muito religioso, vai ouvir uma coisa dessas, de repente nem vai dar valor, vai até achar estranho. Para ele isso seria cair de nível, não seria subir de nível. Mas esse companheiro, esse meu amigo que falou isso, para ele, ele estava crescendo, ele estava se elevando, ele estava melhorando. Às vezes o que para um é impuro, para o outro é puro. Aquele que está se esforçando, está melhorando, para ele é puro. O outro acha impuro, mas ele precisa respeitar, porque cada um tem seu nível. Então essa é a explicação da Pará Adumá. O que para um transforma em impuro, para o outro transforma em puro. Às vezes a gente não valoriza um ato pequeno de um outro Yehudi, de uma outra pessoa. Que isso já muda, que isso já conta, mas não é assim. Cada ato é muito importante e se a gente não valorizar esse ato, as consequências até podem ser graves. Eu queria compartilhar com vocês uma história. Essa história se passa em Tzfat, em Israel, em Tzfat, com um marrano. Na época, fugiram da Inquisição. Era um marrano que veio de Portugal e ele não sabia muito do judaísmo. Ele voltou às origens, voltou a Israel. Então ele chegou na sinagoga e ouviu o rabino falando sobre o Lechem Apanim. O Lechem Apanim eram os pães que ficavam no templo, no Beit HaMikdash. E ele falou, o rabino, como Deus gostava daquele sacrifício, como esse sacrifício trazia tanta brachá, tanta bênção para o mundo, e que infelizmente, desde que o Beit HaMikdash, desde que o templo foi destruído, não existia mais essa oferenda e não tinha toda essa brachá. Esse judeu, que era uma pessoa simples, ele ouviu isso e ele interpretou que Deus gosta do pão, gosta de pão que as Yodim trazem para ele. Então ele correu para casa e falou para a esposa, faz 2 halotas aí, assa 2 pães que eu vou levar para a sinagoga. A mulher falou, tá bom. Ele levou para a sinagoga antes do Shabat, igual no Beit HaMikdash, que preparavam os pães antes do Shabat. Abriu a cortina, a parochet do armário, do Aron HaKodesh, da Torá, colocou as 2 halot e fechou. Tá bom, foi embora para casa, isso era um pouco antes do Shabat. Já bem em cima do Shabat, quem aparece na sinagoga? O Shamash. É o responsável em organizar tudo na sinagoga. O Shamash abriu o Aron HaKodesh para arrumar. E quando ele abriu o armário, o Aron HaKodesh, ele viu 2 halot, 2 pães. Ele não perguntou muito, deve ser que é para mim, e levou para casa. Um pouco depois, quando já começou o Shabat, já teve a reza, aquele judeu, aquele marrano, percebeu que tinha desaparecido as halot do Aron HaKodesh. Então ele falou, uau, Deus aceitou a minha reza, como Hashem gosta de mim. Não preciso dizer que no Shabat seguinte, na sexta-feira, antes do Shabat, ele pediu para a mulher para fazer as halot novamente, e ele levou lá, colocou no Aron HaKodesh,
foi embora. Um tempo depois apareceu o shamash da sinagoga, pegou as halot. Isso se repetiu semana após semana, várias vezes, até que depois de muito tempo, um dia o rabino, aquele rabino que tinha dado a aula sobre o Lechem Aparim, sobre os pães, ele estava na sinagoga se organizando lá no Shabat para o discurso do dia seguinte. De repente, ele vê aquele homem simples entrando com as duas halot, colocando no Aron HaKodesh. Falou: que é isso? O que você está fazendo? Está colocando pão aí no armário? O que é isso? Que bobo, que bobagem! Como você faz isso? Isso é uma estupidez. Você acha que Deus está comendo esse pão? Pelo contrário, não pode. E nisso, enquanto eles estão conversando, chega lá o shamash sem perceber, vai até o Aron HaKodesh, pega a halá e foi embora. Tá vendo? O rabino fala: tá vendo? O homem começou a soltar lágrimas, ele estava aos prantos. Ele fazia aquilo com tanto amor, fazia com tanta dedicação. Ele se inspirava tanto com aquela mitzvah. Nesse mesmo minuto aparece outra pessoa na sinagoga. Era o enviado do Arizal. Naquela época morava em Tzfat o Arizal, o Ari HaKadosh, um dos maiores cabalistas que já existiram. O enviado do Arizal falou que tinha sido decretada a morte a ele, a esse rabino. O rabino ficou muito chocado. O que eu fiz? Foi correndo na casa do Arizal. O Arizal falou para o rabino: sabe o que acontece? Desde que foi destruído o Beit HaMikdash, Deus nunca esteve tão feliz com a oferenda de um outro Yehudi, com uma mitzvah de um judeu como essa. Esse homem fazia com a maior kavaná, com a melhor das intenções, com a maior pureza. E você terminou com essa mitzvah dele. Realmente esse rabino ele morreu. Por quê? Porque ele não valorizou um bom ato de um outro judeu. Tudo é relativo. Quando você vê alguém fazendo algo com boa intenção, olhe para o bem, julgue positivo, fale uma boa palavra a ele, porque isso vai incentivar ele a fazer cada vez mais atos bons.